Olá, exploradores do conhecimento. Bem-vindos a mais uma jornada incrível pelo tempo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas areias do tempo para desvendar os mistérios do Antigo Egito, uma das civilizações mais fascinantes da história humana. Você sabia que os antigos egípcios foram pioneiros em muitas das tecnologias que usamos hoje? Ou que a posição das pirâmides está alinhada com incrível precisão astronômica? Prepare-se para descobrir essas curiosidades e muito mais. E se você gostar do que aprender hoje, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma das nossas futuras explorações. Agora, sem mais delongas, vamos embarcar nessa aventura pelo Antigo Egito. Vem comigo. Escrita hieroglífica. Os antigos egípcios desenvolveram uma forma complexa de escrita chamada hieróglifos, que combinava logogramas, símbolos que representam palavras, e ideogramas, símbolos que representam conceitos. Os hieróglifos não eram apenas uma forma de escrita, mas também uma forma de arte. Eles eram frequentemente usados em monumentos, túmulos e templos como decoração, e muitas vezes eram coloridos para enfatizar sua beleza. Os hieróglifos podiam ser escritos em várias direções, incluindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Os escribas tinham que ser habilidosos o suficiente para ler e escrever em qualquer direção. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 4.500 anos. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda permanece em pé. É incrível pensar que uma estrutura tão colossal foi construída sem os equipamentos modernos de hoje. A Grande Pirâmide foi construída durante o reinado do faraó Quéops, da 4ª dinastia do Antigo Egito, por volta de 2580-2560 a.C. O método exato de construção ainda é objeto de debate entre os historiadores e arqueólogos, com várias teorias sugerindo o uso de rampas, roldanas e até mesmo tecnologia avançada. Apesar de sua antiguidade, a Grande Pirâmide é uma obra-prima de engenharia, com blocos de pedra cortados e colocados com uma precisão notável. As pedras foram talhadas de forma tão precisa que as juntas entre elas são quase invisíveis. Rei Tutankhamon e sua maldição. A descoberta do túmulo de Tutankhamon em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter causou sensação em todo o mundo. Muitos associaram uma série de eventos trágicos ocorridos com membros da expedição à maldição do faraó, aumentando ainda mais o mistério em torno da antiga cultura egípcia. Segundo relatos da época, uma inscrição encontrada na entrada do túmulo de Tutankhamon advertia que a morte virá sobre asas rápidas para aqueles que perturbarem o descanso do faraó. Esta inscrição foi interpretada como uma maldição lançada contra qualquer pessoa que ousasse violar o túmulo sagrado do jovem faraó. Logo após a abertura do túmulo, uma série de eventos trágicos ocorreram, alimentando a crença na maldição. Vários membros da expedição de Carter, bem como outras pessoas associadas à descoberta, morreram de forma prematura e muitas vezes em circunstâncias misteriosas. Estas mortes foram amplamente divulgadas pela imprensa da época, alimentando o mito da maldição de Tutankhamon. Deuses e deusas. O panteão egípcio era vasto e complexo, com dezenas de deuses e deusas que representavam aspectos diferentes da vida e da natureza. Por exemplo, Osíris era o deus do submundo e da ressurreição, enquanto Ísis era a deusa da maternidade e da magia. Além de ser a deusa da maternidade e da magia, Ísis era considerada a protetora dos mortos e a esposa de Osíris. Ela desempenhou um papel central nos mitos de Osíris, ajudando a ressuscitá-lo após sua morte. Conhecido como o deus dos mortos e da mumificação, Anubis era frequentemente representado com uma cabeça de chacal. Ele era responsável por guiar as almas dos mortos no submundo e ajudar na mumificação dos corpos. Uma das crenças centrais na mitologia egípcia era o julgamento dos mortos no além-túmulo. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma do falecido era julgada por Osíris e os 42 juízes divinos, com base em seus feitos na vida terrena e sua capacidade de seguir os princípios da Ma'at, justiça e ordem cósmica. Medicina avançada. Os antigos egípcios tinham um conhecimento surpreendente de medicina para sua época. Eles realizavam cirurgias, tratavam doenças e até mesmo desenvolviam métodos de contracepção e higiene pessoal. Uma das técnicas cirúrgicas mais antigas praticadas pelos egípcios era a trepanação,
que envolvia a remoção de uma porção do crânio para tratar lesões na cabeça ou distúrbios neurológicos. Evidências arqueológicas sugerem que os egípcios realizavam trepanações com sucesso, com alguns pacientes sobrevivendo ao procedimento. Os egípcios desenvolveram métodos para tratar fraturas ósseas, incluindo a imobilização de membros quebrados com talas feitas de madeira ou linho. Eles também usavam óleos e ungüentos para massagear e aliviar a dor em áreas lesionadas. Os registros médicos egípcios incluem descrições de cirurgias oftalmológicas para tratar condições oculares, como catarata. Os médicos egípcios utilizavam instrumentos afiados, como lancetas de bronze, para realizar incisões nos olhos e remover cataratas, melhorando a visão dos pacientes. Múmias e rituais funerários. A prática de mumificação era uma parte importante dos rituais funerários egípcios, destinada a preservar o corpo para a vida após a morte. Os órgãos eram removidos e colocados em recipientes especiais, enquanto o corpo era embalsamado e envolto em faixas. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte e na existência de um além-túmulo. A mumificação era realizada para preservar o corpo físico do falecido, a fim de permitir sua sobrevivência na vida após a morte e garantir a ressurreição no além. A mumificação era um processo complexo que envolvia várias etapas. Primeiro, o cérebro e os órgãos internos eram removidos do corpo, exceto o coração, considerado o centro da consciência e da alma. Em seguida, o corpo era limpo e desidratado com natrão, um composto de carbonato de sódio, e envolto em faixas de linho. Havia diferentes tipos de múmias, dependendo do status social e dos recursos disponíveis para o falecido. As múmias mais elaboradas eram reservadas para os faraós e membros da elite, enquanto os cidadãos comuns recebiam procedimentos mais simples de mumificação. O Rio Nilo. O Rio Nilo desempenhou um papel fundamental na vida dos antigos egípcios, fornecendo água para irrigação, transporte e fertilidade do solo. Eles o reverenciavam como uma divindade e o consideravam o coração do Egito. O Nilo flui de sul para norte, o que é incomum, já a maioria dos rios flui na direção oposta. Esse fluxo invertido facilitou o transporte e a comunicação ao longo do rio, tornando-o uma importante via de comércio e viagem no Antigo Egito. Arquitetura monumental. Além das pirâmides, os egípcios construíram templos impressionantes, como o Templo de Karnak e o Templo de Abu Simbel, que eram dedicados aos deuses e utilizados para rituais religiosos e cerimônias. Calendário egípcio. Os antigos egípcios desenvolveram um calendário complexo baseado nos ciclos da lua e do sol. Ele tinha 12 meses de 30 dias cada, com 5 dias extras no final do ano. Este calendário foi precursor do calendário atual. Engenharia e tecnologia. Os egípcios eram engenheiros habilidosos, construindo canais de irrigação, sistemas de drenagem e elaboradas técnicas de construção. Suas habilidades tecnológicas eram avançadas para a época, permitindo-lhes realizar feitos impressionantes de engenharia. E assim concluímos nossa incrível jornada pelo Antigo Egito. Espero que você tenha se sentido tão fascinado quanto eu pelas riquezas e mistérios dessa civilização, que mesmo após milênios, continua a inspirar e a intrigar o mundo inteiro. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando curiosidades surpreendentes sobre diversas culturas e períodos históricos, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. A sua participação é super importante para nós. E claro, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Temos muitas outras aventuras esperando por você. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem no tempo. Tchau e até mais!